Tudo bem, professora Elza? Tudo bem, doutor Anderson. Muito prazer estar aqui com vocês. Pois é, o pessoal está acabando de chegar aí, está entrando, né? Vamos só dar uns minutinhos. Mas como é bom falar desse assunto, Elza. Eu acho que eu já te falei, quando eu tive na graduação, fisioterapia em saúde da mulher foi uma área que me encantou demais, né? Foi a professora Simone Botelho, que foi minha professora, né? E sempre gostei e acompanhei aí, então, da minha graduação em diante, a evolução da especialidade, né? E aí eu imagino você, né, Elza? Eu acho que a gente pode falar que no Brasil você foi pioneira e, quiçá, né, assim, até internacionalmente você foi uma grande responsável pelo desenvolvimento da área, né, de fisioterapia em saúde da mulher. Como que foi esse começo, Elza? Na realidade, doutor Anderson, primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite, pela sua iniciativa, falar um oi para minhas queridas colegas, né, a Cristine Once, a qual eu admiro demais, porque você vai ver o quanto ela foi importante nessa evolução da fisioterapia. Hoje nós vamos contar aí também, né, com uma live com a Lilian Rose, que é presidente da nossa Associação Brasileira de Saúde da Mulher, de Fisioterapia. Então, meu cumprimento a elas, em especial, a todos que estão entrando nessa live hoje, né, as nossas colegas que aí lutam e torcem pela nossa vitória profissional. Eu fico muito feliz, honrada por esse convite. Você me perguntou como é que foi isso, né? Na realidade, internacional não, viu, doutor Anderson? Porque a gente tem aí históricos, né, mostrando a atuação do fisioterapeuta na Inglaterra, né, desde 1912, tá? Nos Estados Unidos, na década de 60, nós temos aí a contribuição gigante de uma fisioterapeuta que escreveu o primeiro livro norte-americano. Nós temos aí contribuição de Minnie Randall, que também ela fez um programa de cinesioterapia para a recuperação das mulheres do pós-parto. E claro que o Brasil aí na década de 70, 80 é quando eu tive uma participação maior, não só eu, mas vários colegas distribuídos aí em outros estados, né? Como em São Paulo, eu vou citar aqui o João Douglas Gil, ele trabalhava numa maternidade, que é o Santa Joana. Temos a Andréia Marques, que fez um trabalho bacana no CAIS, na Unicamp. E tivemos algumas pessoas trabalhando nessa área, Mirko Orcanhas, e, desculpa aí, a Lurdinha, na Paraíba, em Campina Grande, né? Professora Lurdinha, que a professora Lurdinha, eu acho que ela veio até um pouco antes de mim, ela fazia um trabalho social muito interessante, mas nós éramos isoladas, eram poucas pessoas, né? Então eu costumo falar que uma andorinha não faz verão. E a gente precisava de ter mais andorinhas, né? Igual hoje nós temos aí várias pessoas. Tem muita gente hoje, né, Elza? Muita gente pesquisando, muita gente trabalhando na área. Sim, 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 demais. Hoje, assim, eu vejo um crescimento muito grande quando eu parto daquela história inicial para hoje. A gente vê o quanto essa área cresceu, mas o quanto nós precisamos ainda de lutar, né, por muita coisa. Mas houve um avanço muito grande. E eu atribuo isso, doutor Anderson, à pesquisa científica, sem dúvida, né? A gente tem aí um marco muito favorável, muito grande, a partir do ano de 2000. 2000 foi o apogeu da evidência científica. E várias contribuições e várias inovações, projetos foram surgindo. Eu mesmo participei de alguns projetos, né, de implantação de serviço. A gente sabe o quanto foi difícil, porque, na realidade, nós começamos a trabalhar muito pela paixão, tá? Pela paixão de servir, de prestar assistência a essa mulher. E, aos poucos, com o passar do tempo, a área foi se profissionalizando. A verdade é essa. Eu trabalhei de forma voluntária por muito tempo na Santa Casa de Belo Horizonte. E esse histórico, ele é muito importante, ele me emociona. Eu penso que falar da fisioterapia na área da saúde da mulher fala um pouquinho da minha história.
me emociona no sentido muito positivo, claro, né? Às vezes eu tenho um pouco de saudade de tudo aquilo que foi também tão difícil, né? E acho também que uma das coisas que favoreceu muito esse crescimento, principalmente em Minas, foi a atuação em equipe. Eu sempre valorizei muito a equipe interdisciplinar. E eu acho que isso aí, a equipe contribuiu muito para o nosso avanço. E aí a gente vê aí na história mundial o fisioterapeuta criando associações, né? Então você tem na Inglaterra, associação na década de 40, criada pelos fisioterapeutas que tinham, eram chamados de Associação de Fisioterapeutas licenciados em obstetrícia, e com o tempo, mais tarde, com a incrementação na área da ginecologia, essa associação ela amplia o seu nome, né? Então, você tem a Associação de Fisioterapeutas licenciados na área de obstetrícia e ginecologia. Esse histórico é muito bem definido pelo livro da Christine Once, e ela aí vem contribuindo de uma forma muito expressiva. Nós vamos ter aí o tempo com ela, né, que eu acho que vai ser muito bom, assim como com a professora Lilian Rose. doutora Lilian Rose. Professora Elza, tem algumas perguntas que já apareceram aqui, depois eu até vejo se vai ficar com você ou se você vai deixar para a doutora Cristine, tá? Se tem alguma relação, por exemplo, incontinência urinária com artroplastia. Mas antes da gente entrar nisso, só ainda nesse contexto histórico, né, eu lembro que, enquanto profissional, quando nos inícios do ano 2000, eram pouquíssimos profissionais que estavam atuando na área. A gente achava um ou outro muito isoladamente, iniciando as pesquisas ainda ali na obstetrícia, um pouco, né, trabalhando na uro, com incontinência, as pesquisas foram avançando, mas principalmente na obstetrícia, que eu acho que, né, foi um trabalho muito árduo para iniciar os primeiros serviços, pela confiança, independente da nossa autonomia, independente de que o profissional pode e deve atender esse paciente de forma autônoma, liberal, isonômica, não diminui a responsabilidade dele, né? Ele não precisa de um atestado de um outro profissional, de nenhuma permissão, mas é salutar esse trabalho em equipe. Eu lembro que quando eu coordenei o serviço de fisioterapia do Hospital das Clínicas em Pouso Alegre, a gente tinha uma resistência da equipe que, por ser uma gestante, ser cercada de cuidados, e isso já por volta de 2010, 2008, né? Imagino isso na sua época. Como que foi esses primeiros serviços aqui em Minas, instaurar esses serviços, ganhar confiança? Muito complicado mesmo, muito difícil, porque obstetrícia era tida como um mito, né? Aquela mulher que não poderia ser exposta a nada. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar numa instituição pública, teve um médico que hoje eu sou grata, extremamente grata a ele falava comigo assim, olha aqui, se acontecer qualquer coisa com uma dessas pacientes, eu vou te processar. Porque isso nunca existiu, né? E é verdade, então existia aquele medo. Mas eu penso que o que nos ajudou muito nesse reconhecimento foi a gente começar a trabalhar com aquela prática razoável, né? Uma prática razoável, mas que trazia um benefício muito grande para a mulher. E logo nós começamos a brincar de ciência. A gente começou a brincar de fazer alguns estudos, algumas pesquisas. E o bacana nessa instituição da Santa Casa aqui de Belo Horizonte é que eu convidava um médico que tinha um mestrado, um doutorado, por exemplo, na área das hipertensões arteriais, né, induzida pela gravidez, que ele, por exemplo, fosse também um coautor, um orientador. E isso fazia com que a gente pudesse entender um pouquinho mais esse processo, né? Desmistificar muita coisa através da ciência. Sim. E esse reconhecimento ele foi chegando de uma forma mais fácil. É claro que eles tinham esse medo, com toda razão, mas a gente vinha aí mostrando, né, a questão da ciência. Eu quero falar uma coisa que eu achei muito interessante.
e fiquei muito emocionada. Há uns 2 meses atrás, eu li o consenso, Delphi Consenso Study, que foi publicado agora no Consenso Internacional sobre diástase ou diastase da musculatura reto-abdominal. Esse consenso ele traz aí vários programas de exercícios para reeducar a diástase. E nesse consenso é citado em um parágrafo falando da redução da diastase no puerpério imediato. Aquilo me chamou atenção. E quando eu fui ler um pouquinho mais sobre, estava falando exatamente de um trabalho que foi feito pela gente aqui na Santa Casa de Belo Horizonte. Né? Foi um trabalho desenvolvido por uma aluna minha, Luciana Mesquita, e orientado pela Ângela Viegas e também pelo Dr. Antônio Machado. Fiquei super feliz. Eu falei, olha, um consenso internacional publicado em 2019, ele trouxe aí, né, citações de um trabalho principiante em Minas Gerais, nós publicamos isso em 1996. Então, assim, realmente a gente fica muito feliz quando você vê que aquela formiguinha, aquele trabalho formiguinha, ele é citado, né, num consenso internacional. Então, gente, é muito bacana, é muito gratificante. Eu fico realmente muito emocionada, doutor Anderson. E na década de 2000, em 1998, na década de 90 para... Final de 90, início dos anos 2000 ali, né? Início dos anos 2000, eu também comecei a trabalhar em equipe no hospital privado, né, que é o Hospital Mater Dei de Belo Horizonte. E a gente começou a trabalhar na área da ginecologia, da uroginecologia, das disfunções do assoalho pélvico, que não era mais focado somente na maternidade, na obstetrícia. E esse trabalho, ele existe até hoje, né? Do Hospital Mater Dei, que é um hospital privado, no qual eu coordeno esse serviço até hoje. Tem 22 anos que nós também trabalhamos no serviço das disfunções do assoalho pélvico. Veja bem, a doutora Elisa, na obstetrícia... A doutora Elisa até perguntou, a Elisa de Castro, perguntou se houve uma diferença entrar com esses serviços de fisioterapia e saúde da mulher no serviço privado. Se houve, né, como que foi? Se foi... É difícil, é um pouco complicado. Eu não vou falar que é fácil, mas a gente começou e estamos trabalhando muito dentro de trocas científicas, né? Então, nós temos reuniões que permitem trocas científicas, reconhecimento das áreas, e hoje nós temos lá no Mater Dei um serviço junto ao hospital, que é chamado de Mais Saúde, no qual as fisioterapeutas atendem essas mulheres, não só no pós-parto, mas também todas as mulheres que têm alguma disfunção do assoalho pélvico. Sim. Dentro da saúde suplementar, né, a gente tem acompanhado a prática remuneratória dos convênios. Hoje tem os procedimentos, né, de biofeedback, de assistência às incontinências, principalmente pelo alto índice de evidência, né, evidências publicadas em revistas de alto impacto, né, com qualis A1, e aí acaba que isso acaba impactando diretamente na remuneração, porque se o paciente é cooperativo, praticamente a resolutividade ela existe, né, realmente cientificamente comprovado pela intervenção fisioterapêutica. Então, a gente acaba vendo que, inclusive, dentro dos procedimentos, existe, sim, uma valorização da área, né? E alguém perguntou ali sobre exercício para gestante. Esse mito superou, né? Então, não só o Pilates, como qualquer exercício, hoje é recomendado, né, Elza? Não tem essa de gestante claro. Ficar numa redoma de vidro. Ao contrário, né? Claro. Se essa gestante não tem nenhuma contraindicação obstétrica, mais do que recomendado, né? A gente sabe a importância do condicionamento, do exercício físico para um parto normal, para um parto natural, né? Não só o exercício físico, mas todo um trabalho de treinamento dos músculos do assoalho pélvico, que são músculos que vão ser extremamente exigidos na hora do período expulsivo, e isso pode trazer lacerações para essa mulher. Então, quanto é importante esse trabalho conjunto, né? Ver essa mulher dentro da sua integralidade, né? E não partida, nem partes.
A gente tem certeza da importância enorme desse trabalho e muito, não é só a certeza, né? É a comprovação científica. Eu vejo que a ciência veio aí nos ajudar demais. Eu acho que foi a união de nós, fisioterapeutas que trabalhamos na prática clínica, com os pesquisadores, o quanto nós crescemos. A gente tem um nível enorme de publicações, de produção científica. A professora Cristina da USP, ela tem uma escala larga, né, de produção científica, tanto na área da obstetrícia quanto das disfunções do assoalho pélvico. Assim, aqui em Minas, com a professora Eleonara, que tem contribuído aí de uma forma muito significativa, e outros pesquisadores, que eu não vou ficar citando o nome, porque eu posso ser até injusta, né? Mas quantas pessoas estão fazendo ciência, quantas pessoas estão trabalhando na prática clínica, é respaldado na evidência. É muito diferente. Quando a nossa prática... Leonardo, Simone Botelho, a Silvia Elisati, muita gente. Exatamente. A Simone é um espetáculo, né? Inclusive, ela não só produz em grande escala muitos trabalhos, mas ela tem um reconhecimento médico muito grande. Ela foi responsável agora, coordenadora científica, né, do Congresso Latino-Americano. Na Colômbia, né? Ela está lá ainda. Que aconteceu, né? Na Colômbia. Então, assim, é um reconhecimento muito grande, não só para os nossos fisioterapeutas, mas também da área médica. E isso nos traz aí uma certa alegria muito grande. Então, eu falo que hoje não é mais poucas andorinhas fazendo verão, mas nós estamos fazendo muito verão, né? São muitas andorinhas. Oi, Elza. E nada mais. Pode concluir. Tá, não, pode falar. Não, eu acho assim. Eu tô meio... Imagina. A gente chamou tanta gente para conversar, né? A gente ia ter que ficar aqui a noite inteira, né? Nós temos que dividir o tempo para assuntos tão importantes como a associação criada pela Cristina em 2005. Eu fui vice-presidente nessa época, né? E sou hoje vice-presidente. Hoje você é vice-presidente, né? Então, assim, tem a pergunta lá da incontinência urinária, né? Você tem alguma ligação com a artroplastia? Você quer responder? Deixa para alguém responder? O que você prefere? Eu penso que essas perguntas mais específicas, eu prefiro estar conversando depois. Beleza, perfeito. Então, Elza, assim, eu acho que a gente está à disposição. Depois eu estou, né, assim, fico à disposição para juntar algumas perguntas. A professora Elza, Simone Botelho, Silvia Elisati são da Câmara Técnica de Fisioterapia e Saúde da Mulher do CREFITO. A gente pode dar encaminhamento. A gente tem muito trabalho de bastidor que as pessoas acabam não sabendo, né, Elza? Assim, dando suporte em projetos de lei que visam garantir assistência fisioterapêutica, que tramitam nas câmaras municipais, nas prefeituras, né, que vem do Executivo, na Assembleia Legislativa, no Congresso, tem PEC tramitando. Então, tem muita coisa que garante, às vezes, assistência fisioterapêutica no parto e no pós-parto, na saúde pública, na saúde suplementar. Tem projetos tentando resguardar as atividades privativas do fisioterapeuta e privando outras profissões, como doulas, que façam essas atividades. Então, a gente pode estar conversando um pouquinho mais sobre isso. Eu vou te agradecer demais. Se der tempo, a gente volta ainda, porque o Facebook, o Instagram, ele limita o tempo da live, né? Para a gente chamar a Cristine agora, né? Tudo bem, Cristine? Oi, doutor Anderson. O Instagram não queria deixar você falar, Cristine? Não. Foi só uma birrinha. Uma birra, mas vamos lá. Resolvido. Bom, acho que você acompanhou um pouquinho da conversa, né, com a Elza, e aí a gente estava falando do começo da Fisioterapia em Saúde da Mulher, e você fundou a associação, né, que foi a Associação de Fisioterapia em Saúde da Mulher, a Abrafisme, e, né, coincidentemente também veio o reconhecimento da especialidade de Fisioterapia em Saúde da Mulher pelo Conselho Federal, depois a resolução disciplinando as competências e habilidades desse profissional, as diversas áreas. Como que ocorreu essa criação da Abrafisme, né, e o reconhecimento da nossa, né, dessa especialidade nossa aí de fisioterapia em saúde da mulher? Em primeiro lugar, doutor Anderson, eu quero agradecer a oportunidade, né, de participar. Quero agradecer o seu carinho com a área, com a fisioterapia na saúde da mulher.
E sou imensamente grata a Elza, que representa o pioneirismo na área, representa várias pioneiras da área personificadas em alguém que tem paixão e que desbravou tudo isso e que se mantém atualizada, atuante, um exemplo realmente de profissional. Né? Minas está muito bem representado, não só pela doutora Elza, mas por várias outras colegas também que têm feito a diferença para a área e para a fisioterapia. Ninguém cria nada sozinho que seja duradouro, doutor Anderson. Quero dizer que eu tive a oportunidade de participar da criação da Abrafisme, num momento político importante para a fisioterapia, onde existia um vazio relacionado à atuação das associações, tão importante para o fortalecimento da fisioterapia, e no momento em que foi recriado, né, associação que representasse os fisioterapeutas no Brasil, em 2005, algumas associações de especialidades foram criadas também, e motivadas justamente pela necessidade de ter associações fortes, porque uma profissão como a fisioterapia merece ter associações fortes, porque é a cooperação, é a organização que realmente nos faz fortes e atuantes, não só por causas corporativistas, mas para oferecer à população aquilo que ela merece. E no caso... A especialidade e as associações sejam, não sei se é a solução, mas grande parte da solução para a valorização da profissão e destaque de profissionais nos próximos anos, né? A questão do cara ser um especialista, a população pede especialista, o empregador clama por especialista, né? Os tomadores de serviços, né? Como operadores de plano de saúde, seguradoras, já têm credenciado, referenciado somente especialistas, inclusive ajustando isso mais. Então, assim, a associação tem um papel imprescindível, tanto no desenvolvimento científico, no reconhecimento e conferência de títulos, né, de especialista. A associação é imprescindível, né, para uma especialidade forte. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E foi isso que nos motivou, né? Não só eu fui motivada por isso. O trabalho pioneiro, né, da Elza, de outras colegas, né, nos motivou realmente a nos organizar. Não é? E em 2005 foi criada a Abrafisme, e essa é a parte mais fácil da história, doutor Anderson. Porque criar uma associação é relativamente fácil comparado ao desafio de realmente torná-la respeitável e atuante, não é? E isso depende da doação de pessoas verdadeiramente comprometidas com uma causa. E no caso, a causa é muito nobre, né? Ela não era muito nobre, ela é muito nobre. E eu sou extremamente grata a todas as pessoas que contribuíram para que a Abrafisme hoje seja uma associação respeitada e uma associação atuante que busca realmente cumprir todos os seus objetivos estatutários para fortalecer a fisioterapia na saúde da mulher, que tem uma filosofia de atuação ampla, de visão ampla, que o profissional fisioterapeuta deve ter em relação à saúde, e, ao mesmo tempo, uma especificidade muito grande que representa o refinamento da prática, que é o que se espera de uma especialidade, não é? Esse refinamento da prática. Às vezes as pessoas me perguntam assim, como que acontece para criar uma especialidade? Né? Bem, na verdade, não se cria uma especialidade, a especialidade é reconhecida. E esse reconhecimento, ele vem social, né? Então, assim, os profissionais que atuam nessa área que realmente, né, que são aquelas pessoas responsáveis pelo reconhecimento social de uma especialidade, né? Então, assim, primeiro tem a massa crítica,
tem as evidências científicas, tem a demanda de saúde da sociedade que requer um expert naquela área. Então, vai casando tudo isso para daí, sim, vir um ato normativo de reconhecer e disciplinar numa especialidade. Então, assim, a gente tem uma atuação generalista, tem um leque de possibilidades, cenários de atuação, de áreas de atuação, mas ao se reconhecer uma especialidade, é a consolidação realmente de uma consagração científica e assistencial, né, clínica, daquela área. É uma demonstração que tem evidência e de que tem demanda para aquela especialidade. Me fala uma coisa, Cristina, assim, qual que é a filosofia de trabalho da fisioterapia em saúde da mulher? A filosofia de trabalho, ela é de considerar a mulher um ser integral, considerar os seus determinantes, né, os determinantes diversos que repercutem, impactam na sua saúde, na sua vida e na sua saúde, num modelo que vai muito além da consideração da ausência de doença como saúde, mas sim como um conceito amplo, onde o modo de vida, onde questões psicológicas, sociais, elas têm que ser compreendidas pelo profissional de saúde. E aí é muito importante lembrar o nosso percurso histórico na profissão, que nos faz hoje profissionais autônomos, profissionais com uma capacidade fantástica de contribuir para a funcionalidade, no seu conceito amplo e necessário para as pessoas viverem bem, para que as mulheres vivam bem e para que elas cumpram o seu papel social, que não é pequeno, doutor Anderson, é muito grande. A saúde de uma nação, ela pode ser dimensionada pela saúde das mulheres, que representam as maiores cuidadoras formais e informais na área da saúde. E esse é um aspecto muito importante e que diferencia o fisioterapeuta sendo especialista na saúde da mulher, porque ele não vai olhar simplesmente para as questões específicas, que são importantes, relacionadas aos aspectos reprodutivos, elas são muito importantes, mas o olhar desse fisioterapeuta vai muito além, e é por isso que ele pode fazer a diferença para elaborar, na elaboração de programas de promoção à saúde, de ações de prevenção a problemas privativos das mulheres e problemas que são mais prevalentes nas mulheres, e ele pode influenciar o olhar dos outros especialistas da fisioterapia, porque existe interface entre as especialidades. Ele vai levar essa visão à comunidade leiga, à comunidade científica, aos gestores, e ele vai contribuir de modo muito importante com a elaboração, com as políticas públicas, com programas voltados à melhoria da saúde das mulheres no nosso contexto brasileiro. Mas nós devemos lembrar, como a professora Elza falou com muita propriedade, que nós temos massa crítica muito importante hoje de pesquisadoras e de profissionais que estão na prática clínica, que têm influenciado a fisioterapia num contexto mundial. E isso é maravilhoso. Não é? O próprio papel do fisioterapeuta hoje, que se amplia nas maternidades, vai servir de modelo para o mundo, eu não tenho dúvida disso. Você citou essa questão agora do papel, né, dos fisioterapeutas. A gente foi tendo realmente solidez de evidência científica nas incontinências, depois, agora, esse reconhecimento no pré-parto, no parto, no pós-parto, e um clamor até, talvez, assim, da própria sociedade, dos pacientes, para que esse fisioterapeuta que fez que tem acompanhado, né, nos cuidados fisioterapêuticos,
né, gestante para que acompanhe na maternidade. E aí a Abrafismo lançou a campanha por mais fisioterapeutas nas maternidades. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A campanha por mais fisioterapeutas nas maternidades, na realidade, é uma das frentes de atuação de uma comissão que foi nomeada pela nossa presidente, a doutora Lilian Rose, em setembro de 2019, e que eu tenho a satisfação de estar coordenando, e que é uma comissão para os trabalhos, né, em obstetrícia, especificamente voltado às maternidades. Tá? Então, uma das frentes de atuação é a campanha, enfim, oferecer publicidade para que as pessoas da comunidade científica, da comunidade leiga, os gestores, conheçam o importante papel do fisioterapeuta no contexto das maternidades. Mas vai muito além disso. Nós temos frentes que estão trabalhando e vão cada vez mais trabalhar junto aos gestores, na parte educativa, na parte de atualização dos próprios profissionais, na capacitação e na nossa crescente habilidade de trabalhar inserido em equipes interdisciplinares, que é essencial para um trabalho bem feito. Eu não sei se eu comentei com você, né, nas oportunidades que nós estivemos juntos, né, mas tal como nós fizemos a proposta ao senador aqui de Minas para que propusesse a emenda na PEC 8 de 2019 para contemplar a assistência fisioterapêutica a gestante na maternidade, a gente minutou projetos de lei no ano passado, em outubro, e fizemos uma onda legislativa. Então, assim, nós distribuímos nos 853 municípios, nós enviamos propostas de lei, dentre elas, um projeto de lei para municipal, né, para que gerasse naquele município, é lógico que isso demora um pouco, toda a tramitação desses projetos de lei, ele tem um certo tempo de tramitação, né, não é tão simples, mas pelo menos já provoca o debate nas câmaras municipais, isso vai para as TVs das câmaras, isso, né, cai no parlamento, cai no executivo e também a própria sociedade é despertada nisso, para que o fisioterapeuta componha a equipe mínima ali, o médico, o enfermeiro, o pediatra e o fisioterapeuta na sala de parto, no pré-parto, durante o parto, no pós-parto. E também temos trabalhado aqui em Minas uma recomendação, e aí toda fundamentada na importância desse fisioterapeuta, porque a gente sabe que se o hospital tem ali um fisioterapeuta na sua equipe, né, então essa entrada desse fisioterapeuta para acontecer de forma ética, né, tem que ser algo mais articulado, combinado com a equipe, se vai entrar, como que vai ser esse trabalho, se o hospital já oferece. Se não oferece, para que o paciente tenha esse direito de ser assistido pelo seu fisioterapeuta. O áudio está bom aí, Cristina? Estão falando que não está legal. Está baixo. Se puder, quando você mexeu aí, melhorou um pouco. Tá? Melhorou agora? Melhorou. Então tá bom. É porque eu tropecei aqui, eu deixei o telefone pendurado aqui, né? Mas, enfim. Então, a gente fez projetos de lei em todo o estado, e estamos aguardando a tramitação, e também estamos trabalhando na recomendação para que esses hospitais ou ofereçam um serviço próprio e também para que viabilize o acesso desse profissional no trabalho pré-parto, na sala de parto, né? E também no pós-operatório imediato. A gente entende que isso é uma situação que cada caso é um caso, então a gente tem que analisar cada situação, porque existe ali uma equipe, existe um controle de infecção hospitalar, né, e portanto, às vezes tem um corpo clínico já credenciado naquele hospital, né, tanto de fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, e alguém estranho àquela equipe tem que ser muito bem visto, bem discutido como que vai ser, né? É lógico que o paciente ele tem o direito dele de carregar esse profissional,
principalmente se já tem ali um acompanhamento pretérito, né? Sim, eu acho que o caminho do diálogo sempre é o melhor, né? Da conscientização, ele é sempre o melhor, não é? Mas nós precisamos das vias também legais para regulamentar isso. Se tiver um diploma legal, acabou a história, né? Acabou, pacificou. Porque é o que a gente tem essa expectativa, né? Lá em nível federal, uma alteração na Constituição, imagina, seria o ao concurso, né? Seria definitivo de uma vez por todas. Então, assim, é uma previsão constitucional que se tem assistência fisioterapêutica, seria o cenário mais ideal possível, né? Fora isso, algumas previsões estaduais, se a gente conseguir aqui no estado ou se conseguir nos municípios, a gente vai galgando esses espaços, né? E aí acabou. Aí não tem mais discussão, é uma garantia mínima. Ou o hospital tem um serviço dele verticalizado, e aí, para que o paciente carregue o fisioterapeuta, que é o fisioterapeuta dele, aí é uma questão de contrato mesmo. Quando o paciente interna para um procedimento cirúrgico, ele faz um contrato e ele dispõe se ele pode estar levando equipe, se o hospital está quais os serviços de recurso humano e estrutura o hospital vai estar oferecendo, o que ele pode estar acrescentando, pela própria responsabilidade que envolve a IH, né? A internação ali hospitalar. Nós temos um longo caminho pela frente, nós precisamos trabalhar juntos, associações e conselhos, e o federal também, e trabalhar junto à comunidade leiga e junto às equipes interdisciplinares, porque eu não tenho dúvida que as vantagens em ter o fisioterapeuta atuando, elas são muito grandes para todos, inclusive para os gestores. Os gestores vão se convencer disso, que a qualidade do trabalho do fisioterapeuta faz a diferença em termos de satisfação, em termos de diminuição do tempo de internação dessa mulher, né? Com todo o movimento de humanização, se você for ver bem, né, os recursos ditos não farmacológicos, em sua maior parte, são recursos fisioterapêuticos. E Sim. que requerem uma atuação do fisioterapeuta, avaliando, para indicar os melhores recursos. Então, é importante difundir isso, que o papel do fisioterapeuta é um papel muito específico. E isso só vem a favorecer tanto os gestores, quanto as mulheres, quanto a própria equipe. Sim. Uma coisa que os profissionais têm que entender que não é sair da sua até denominação que vai resolver a vida deles. Porque para fazer intervenção fisioterapêutica, ele tem que ser fisioterapeuta. Por que eu estou dizendo isso? A gente já viu alguns profissionais chegam para a gente falando assim, olha, já que o hospital não permitiu um profissional de saúde fora do corpo clínico entrar, eu vou falar que eu sou doula. Né? E aí, assim, existe projeto de lei para regulamentar a profissão de doula, tramitando no Congresso, e a Comissão de Assuntos Parlamentares do COFITO acompanha, inclusive para impedir que realize procedimentos médicos, fisioterápicos e de enfermagem, que são todos os procedimentos, sob o ponto de vista clínico, desde que seja avaliação de sinais vitais até a própria intervenção. Então, esses profissionais não podem fazer essa intervenção. Então, o fisioterapeuta entra para uma maternidade, não é para fazer doulagem. Ele entra para fazer uma intervenção fisioterapêutica. Concorda? E ele tem essa prerrogativa por isso. Muitas vezes, assim, os hospitais deixam, às vezes, a parturiente entrar com a doula, porque não pressupõe que não haverá uma intervenção clínica, que não vai ter uma interferência na assistência clínica prestada para aquela profissional, para aquela paciente. E o fisioterapeuta, sim, ele já entra ali como um profissional de saúde regulamentado, habilitado para intervir
né? Exatamente. Uma forma. Mediante uma avaliação. E que ele tem competência. Então, assim, como você disse, todos esses problemas, igual a pergunta de como fazer esses gestores entenderem e valorizar tudo isso. A gente tem, você mesmo está, né, numa instituição respeitadíssima, que é a USP, né? E tem vários pesquisadores trabalhando em várias instituições de ensino respeitado e trazendo evidências para a clínica, tanto para melhoria quanto também comprovação de custo-benefício, custo-efetividade, que às vezes não é nem só o benefício, o custo-benefício, mas o custo-efetividade, né? Mostrando a qualidade do serviço, a resolutividade. Então, isso subsidia tanto o gestor, mas também o gestor público na hora que ele vai instituir uma política pública, que ele vai instituir uma lei para garantia de acesso da população de forma universal, né? Com equidade, né? Quase que ali dentro daqueles princípios que regem o SUS. Então, acredito que isso aí é um caminho de amadurecimento que vai acontecer. Os profissionais que tentarem, por exemplo, aqui em Minas, de forma administrativa e tiverem alguma dificuldade, pode contar com o CREFITO, pode informar o CREFITO, para que o próprio CREFITO tente trabalhar junto à instituição hospitalar que eventualmente esteja oferecendo algum óbice, para entender o que é, porque, como eu disse, às vezes é uma questão de vínculo, né? O receio deles sob o ponto de vista trabalhista, às vezes pode ser algum receio de um profissional que eles não conhecem a habilitação, a capacidade técnica e que vai estar ali, de alguma forma, interferindo no resultado desse procedimento operatório, né? Pode ser um profissional que eles não conhecem a preparação para o controle de infecção hospitalar e de infecção cruzada. Então, tudo isso nós vamos ter que discutir casos pontuais, entender, né? E aí a gente podem contar com o CREFITO 4, sem dúvida nenhuma, para a gente tentar resguardar e fazer realmente uma defesa dessas prerrogativas profissionais. A gente até instituiu aqui, sabe, Cristine, um plantão de defesa de prerrogativas. Então, hoje, os profissionais contam, durante o horário de expediente do Conselho Regional, além de atendimento de WhatsApp, essas coisas, ele tem ali advogado, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, no nosso caso, fisioterapeuta, de plantão para dirimir dúvidas técnicas de forma imediata e o advogado para orientar, às vezes, o advogado do profissional ou dar alguma orientação que ele precisa no que tange a cerceamento do exercício profissional. Mas, bem, Cristine, eu não sei se você quer trazer mais alguma coisa para a gente poder falar um pouquinho com a professora Lilian também, que não sei se ela foi minha parceira em algum tempo em avaliação de curso lá no MEC, mas vamos lá. Olha, um orgulho ter uma presidente como a Lília, porque é só quem está numa associação sabe o tanto que a diretoria trabalha, não é? Verdade. A Lília, como presidente, ela está assim, se doando de uma forma que as pessoas às vezes não sabem. É importante dizer, ela vai falar do trabalho árduo de toda a diretoria. Eita! Olá, tudo bem? Oi, meu querido, tudo bem, doutor Anderson? Estava falando com a Cristine aqui, que ela estava elogiando o seu trabalho no mesmo. E aí eu estava lembrando da sua competência e dedicação quando nós estávamos juntos, né, na comissão de educação lá do COFI, do MEC, enfim, nas avaliações de curso. Você sempre foi muito dedicado. Então, imagino que quando isso trata da sua própria especialidade, essa dedicação é bem maior, né? Então, aqui para mim, a minha imagem... Passeio, né? A minha imagem está parada aqui para mim, não sei porquê, não sei se você está me vendo, mas eu... Para mim está normal, tá? Tá normal? Para mim não tá. Mas enfim, que seja. Deixa eu te falar uma coisa. Eu queria começar agradecendo esse momento, né? Eu estava ouvindo a Elza falar, a Cristine falar, então eu só posso externar a minha honra em estar participando de todo esse movimento, que é um movimento nacional, né? Um movimento da fisioterapia no Brasil, mas também é um movimento que está ocorrendo fora do nosso país, né? Então, agradecer a você, como presidente do CREFITO 4, que tem sempre nos apoiado, né? E dizer, assim, que
nós estamos realmente buscando essa interação com os conselhos, com o Conselho Federal e também com os sindicatos, né? Mas isso é uma outra história para a gente ir conversando aí devagar. Sim, sim, que legal. E me fala uma coisa, hoje você na presidência da Abrafisme, como tem sido a dinâmica de trabalho na associação? Então, olha só, nós não temos uma sede física no momento, né? Então, nós trabalhamos, é um grupo de mulheres, né? Como disse bem a Cristine, nós todas somos voluntárias. Eu vou E para trabalhamos... Aceita um homem lá. Todas nós somos muito ocupadas, como você sabe, né? E temos uma atividade que ocorre na internet. Então, nós despachamos na internet, nós trabalhamos com o WhatsApp, e agora nós estamos numa nova fase. Nós temos buscado o seguinte, fazer florescer o que já foi plantado. Nós tivemos aí 3 gestões de muito trabalho, né, que foi a da Cristine, a primeira, da Maria Cristina, a segunda, e a da Patrícia Drius, a terceira, e agora nós estamos colhendo vários frutos nessa 4ª gestão. Então, como a Cristine ressaltou, nós temos diretoras espalhadas em praticamente todas as regiões, e onde não temos diretoras da Abrafisme, nós temos associadas que estão se envolvendo. Então, é muito importante. Né, Lilian, que foi para a área. Até, desculpa te cortar, você continua falando, mas assim, não sei se você sabe, dentre as atividades institucionais que o CREFIT 4 desenvolve, a gente tem um que é o Infísio, que é o Encontro Mineiro de Fisioterapeutas e Especialistas. E aí o primeiro encontro nosso foi na área de fisioterapia e saúde da mulher. E aí o mais interessante que aconteceu é que a nossa Câmara Técnica que organizou, a Câmara Técnica a Silvia Elisate Monteiro, a Elza Baracho e a Simone Botelho. E elas não deram palestra. Elas convidaram, eventualmente, assim, ex-alunas dela e que estão fazendo um trabalho fenomenal no interior, na capital, desenvolvendo pesquisa, fazendo clínica de forma muito séria, prática baseada em evidência na clínica, né? Então, assim, quando divulgou a programação e quando os profissionais chegaram e viram quem estava organizando eram o que eventualmente eles tinham de referência, de publicações de artigos, de livros, mas quem estava dando palestra eram pessoas que naquela época ainda tinham trabalho, e algumas ainda muito no anonimato, deu para se perceber o quanto a área realmente cresceu, né? Igual você está falando de estar colhendo os frutos, é assustador agora. A gente não pode mais falar que é uma área incipiente, que está começando. Não é. Não dá mais. Não dá mais. Não temos mais como... não dá mais para esconder esse trabalho, né? E isso é bom, eu acho muito interessante. Claro. Eu estou hoje vivendo, né, a possibilidade de contar com Elza Baracho como vice-presidente, Cristine Once como diretora científica. Eu tenho diretoras que estão atuando com a comunicação, com a diretoria, como diretora secretária. Então, todas nós somos profissionais que temos a nossa vida profissional, estamos cuidar e zelar dessa vida profissional e estamos doando um tempo para a associação, porque acreditamos que o associativismo, em especial o trabalho em torno da ciência, né, pode fortalecer a profissão, fortalecer a fisioterapia e dar um fruto para a população. Eu gosto de dizer o seguinte, Anderson, nós temos mais da metade da população feminina, então a gente não pode ignorar isso. Sem dúvida, sem dúvida. Você está me ouvindo bem? Super Primeiro bem. que a minha imagem está parada para mim, eu não estou me vendo, né? Estou só te vendo. Não sei se é assim mesmo, mas enfim. Não. Vida que segue. Eu estou te vendo normal. Pode continuar que está tudo bem. Mas aqui, me fala uma coisa. Disso tudo que você falou, o que você destacaria, talvez, para nós, assim,
como sendo as principais realizações e desafios da especialidade, da entidade? Olha, algumas coisas já aconteceram. Bom, uma das principais situações para nós é a questão da dinâmica da associação em relação às mídias, né? O fenômeno midiático, ele é uma coisa que é inegável, você não pode ignorar, né? Então, nós chegamos numa fase agora da associação que nós precisamos fazer isso que você está fazendo, tá entendendo? A gente precisa estar mais perto dos associados e das associadas. Então, a gente está buscando esses instrumentos, né? Então, estamos nos aproximando da geração Z, estamos, né? Por quê? Porque existem vários mecanismos que a gente precisa dominar, que muitas das vezes, para nossa geração, ainda é um mistério, né? Que eu posso dizer. Mas, enfim, nós precisamos. Então, a associação, ela está nessa fase agora. Nós fizemos uma renovação do nosso site, né? Essa renovação, ela vai abrir novas perspectivas, né? Inclusive no YouTube. E a possibilidade de nós investirmos cada vez mais na capacitação. Entendendo o seguinte, que a capacitação presencial ela é muito importante, ela é essencial, por isso nós vamos investir em congressos e encontros, mas isso não vai anular, no nosso caso, como falou a Cristine, né, os webinários são necessários, é importante a gente tirar um momento para conversar com as pessoas, mesmo que seja à distância. E eu não estou fazendo apologia ao EAD, porque você sabe que eu não sou favorável. Não, mas nesse caso, a gente está brincando, né? Eu brinquei que a live deu problema, foi por isso que eu não gosto de EAD, mas assim, as ferramentas, as tecnologias de informação e comunicação, elas são imprescindíveis para que a gente possa ter essa possibilidade agora, ó. Estou eu aqui em Belo Horizonte, Elza em Belo Horizonte, você em Belém, a Cristine em Ribeirão Preto, né? E a gente tá aqui conversando e aproximando agora, aqui na hora que vieram comentários. Teve comentários de um tanto de gente de Minas, mas ao mesmo tempo estou vendo gente de Campinas, gente do Amazonas. Sim. Então, assim, como algo complementar que vai, e principalmente para nós que já somos formados, né? Você fazer um alinhamento de entendimento, algum nivelamento de conteúdo, eu acho que isso é perfeito. E aí, assim, quando você fala da capacitação do profissional, eu concordo sem dúvida nenhuma. Que assim, tem os momentos presenciais, principalmente a parte prática, né? Que se precisa ali de workshops, de alguma coisa, mas as mídias sociais e os recursos, né? As plataformas virtuais podem ajudar muito, e aí essa presença virtual que a Abrafisme tem tido hoje nas redes sociais, ó, tem gente de Pernambuco, enfim, essa presença que a Abrafisme está tendo hoje nas redes sociais e com campanhas voltadas, né? Quando você fala para a comunidade leiga, né? Para a própria sociedade de forma geral, o destinatário final, né? Que vai se beneficiar realmente da assistência fisioterapêutica, que um paciente não imagina às vezes, né? Não, que não imagina. Ele vai se beneficiar com uma intervenção fisioterapêutica, que o parto dele pode ser realmente normal, natural, se tiver um pré-parto, né? Com um fisioterapeuta especializado, especialista na área. Então, assim, os profissionais, especialistas ou não, que atuem na área ou não, eles precisam promover engajamento nas redes sociais dessas publicações que direcionam para a sociedade, né? Então, assim, se os profissionais da área compartilharem essas peças que são fenomenais que a Abrafisme tem colocado, né, nessas campanhas, né, eu chamei atenção para a campanha por mais fisioterapeutas nas maternidades, mas tem outras, ele consegue chegar a isso nos pacientes que vão cobrar dos gestores, vai chegar nos gestores, os próprios pacientes vão começar a ter a curiosidade, né, aqueles que não se beneficiaram ainda, né, de uma boa intervenção especializada, vão começar a querer a atuação de um especialista, concorda? Sim, com certeza. Eu tive recente agora uma experiência em relação a isso, que nós tivemos a oportunidade de participar da implantação de um serviço no município de Belém. Eu sou da capital do Pará, né? E nós
mostramos um trabalho, eu e uma outra colega, e eu vou tirar uma licença, vou me retirar por motivos pessoais, e quinta-feira já vamos ter a apresentação de uma profissional numa instituição onde não havia a possibilidade de inserir um profissional. Então, são esses mecanismos que são essenciais, não é? Mostrar que existe o trabalho, mostrar que o trabalho é importante e que, como você falou, o final de tudo é a assistência, é o atendimento à população feminina, entendeu? Uma das melhores coisas que aconteceu comigo foi ter entrado para trabalhar no sistema conflito-prefitos, porque eu aprendi, entendi qual a função de um regional, para que serve? Proteger a população. Para que serve uma associação? Ela serve para se congregar em torno de um tema. Nós, da Associação Brasileira de Fisioterapia na Saúde da Mulher, nos congregamos em torno desse tema. O tema é a saúde da mulher sob o foco da fisioterapia, o que nós podemos contribuir. E a Elza tem uma frase muito interessante, o que só eu posso fazer como fisioterapeuta? O que só eu consigo fazer diferente aqui, com base na ciência? Então, nós estamos com uma oportunidade muito interessante, Anderson, de divulgar isso, não só para os nossos colegas fisioterapeutas, especialistas e generalistas, mas para a população de uma maneira geral. E a equipe que está trabalhando nessa gestão é uma equipe que está se doando. Não que as anteriores não tenham feito de maneira nenhuma. Todas se doaram, mas foram momentos históricos. Agora, como eu te falei, agora é o momento da colheita. Nós estamos colhendo todo o trabalho que essas presidentes e equipes anteriores fizeram, entendeu? Eu fico muito feliz. A fala que você parafraseou a Elza aí, né? Que o pessoal sabe, o que eu, né? O que eu posso fazer, as pessoas têm que entender isso mesmo. Uma profissão, uma especialidade, a dignidade dela, a Elza já está falando que a fala não é dela, que é da Eleonara, né? Pronto! Vamos dar o crédito. A gente vai dando crédito aqui, mas é uma frase perfeita, porque a dignidade de uma especialidade, de uma profissão, ela é do grupo que a faz, né? E a culpa do sucesso ou do fracasso, ela está na pessoa. Alguém comentou ali, né? Físios, Saúde da Mulher, município de Campinas, né? Eu acho que é um Insta aí. Sobre chegar nos gestores respaldados em leis, em artigos. Sim, eu acho que a gente está caminhando com a questão legislativa e a gente espera ter êxito. E agora, este ano, é um momento muito importante, porque é um momento de eleições municipais em que os candidatos a prefeito, eles têm um plano de governo, eles registram isso no TRE. Aqui em Minas, a gente faz tanto carta compromisso para os vereadores, quanto carta compromisso para os candidatos a prefeito, para com as profissões. Eles assumem de defender algumas garantias de acesso à população, assistência fisioterapêutica e terapêutica ocupacional. Dentre elas, a gente até destaca a fisioterapia nas maternidades, porque a gente tenta fazer isso sempre em sintonia com a entidade, né, daquela especialidade, tem priorizado e tem trabalhado. E também, principalmente, priorizar isso no plano de governo. Então, acho que agora é o momento da gente despertar a sociedade que ela pode se beneficiar com essa assistência, e aí todos nós, todos os profissionais que conhecem um pré-candidato, e aí na hora que isso fizer as conversões e eles se tornarem candidatos, procurá-los imediatamente para que assinem compromisso e também, por que não, às vezes até colocar isso no seu plano de governo registrado no TRE, porque isso gera um compromisso com o eleitor, com a sociedade de modo geral, e conosco, dos conselhos, das associações, com os profissionais, que a gente pode estar buscando eles depois e dividindo isso, concorda? Então, eu inclusive, vou colocar à disposição da Bafisme, sabe, Lívia? Tanto o projeto de lei que a gente distribuiu aqui nos municípios, o que a gente tem na Assembleia Legislativa, bem como as cartas compromisso. As cartas compromisso, eu acho que é interessante vocês, talvez, disponibilizarem isso para os associados, para os profissionais que quiserem, para que eles busquem esses candidatos, né?
e, eventualmente, a gente até divulgar de forma suprapartidária, independente de partido, independente do cargo, aqueles que assinaram um compromisso com as nossas profissões, com a nossa especialidade. Concorda? Sim, sim, concordo. E eu fico muito agradecida, doutor Anderson. E a Abrafisme está sempre de portas abertas